Vamos lá, pessoal, vamos começar as classes de palavras agora mesmo, uma a uma, tá? E aí a gente vai construindo todo aquele painel para vocês conseguirem fazer sozinhos aquilo que eu fiz agora há pouco, tá? Então agora a gente vai começar a estudar as classes. Vou dar muito conteúdo para vocês, muito mesmo, tá? Então tem que estar bem acordado, tem que estar bem atento, porque vem bastante coisa de que vocês vão precisar. Pessoal, primeiro eu vou ver as três classes que a gente chama de nomes, que são substantivos, adjetivos e advérbios. Então nós vamos começar aqui nas classes pelos substantivos, tá? Substantivos. Pessoal, o que vocês sabem sobre os substantivos? Eu vou fazer vários tópicos aqui. Atenção aqui, pessoal, atenção aqui. Eu vou fazer vários tópicos referentes aos substantivos e a gente vai ir construindo um painelzão bem grande desta classe e dessa matéria. Se vocês tivessem que me dizer assim, ó, substantivo é a classe de palavras que faz o quê? Sem nenhum medo, pode ser, é a definição mais básica, mas é a definição da qual a gente tem que partir mesmo. Substantivo é a classe de palavras que faz o quê? Nomeia, dá nome, tá? Então, primeira coisa sobre os substantivos é saber que os substantivos nomeiam. Eles dão nome. Nomeiam o quê, pessoal? Essa resposta me assusta um pouco. Pessoas, coisas, né? O que é coisa? Tudo que não for pessoa, né? É que coisa, pessoal, é o que a gente chama de um hiperônimo, né? Coisa é uma palavra que pode caber dentro dela quase qualquer item que nós queiramos. Então vamos tentar aqui mapear mais ou menos quais são essas coisas que a gente tem que saber. Primeira coisa, pessoal, os substantivos nomeiam seres, tá? Vamos anotando aí, não tenho preguiça de anotar, vamos fazer um painel bem amplo disso. Os substantivos nomeiam seres. O que tu vai entender por seres? Reais ou imaginários? Homem, mulher, idoso, jovem, adolescente, criança, bebê, cachorro, gato, cavalo, galinha, micróbio, minhoca, Deus, diabo, anjo, demônio, fada, gnomo, tudo isso são seres. Seres reais ou seres imaginários são todos eles nomeados por substantivos. O que mais, pessoal? Substantivos também nomeiam o quê? Objetos. Em termos bem amplos, tá? Objetos, coisas materiais, físicas, né? Então, vaso, cinzeiro, lápis, lapiseira, estojo, cadeira, sofá, mesa, todas essas coisas materiais, físicas, são nomeadas por substantivos. O que mais vocês acham, pessoal? Substantivos nomeiam lugares. Lugares. Centro, serra, praia, periferia, quarto, sala, cinema, praça, rua, lugares de modo geral são nomeados também pelos substantivos. O que mais? Mais alguma coisa? Fenômenos. Fenômenos. Fenômenos naturais, pessoal, chuva, neve, nevasca, temporal, vento, vendaval, erupção, tsunami, tudo isso são substantivos. Fenômenos naturais também são substantivos. O que mais, pessoal? Sentimentos, aqui é um dos que nos interessa bastante. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Sentimentos. Me dê exemplos de sentimentos. Amor, coisa linda. O que mais? Ódio, o que mais? Amor, ódio, inveja, desejo, dó, admiração, saudade, pena, tudo isso são sentimentos. Sentimentos são nomeados por substantivos. O que mais? Sensações. Sensações. Me dê um exemplo de sensação. Frio, outro. Frio, calor, arrepio, fome, sede, né? Embora a gente fale em sentir frio, sentir calor, sentir fome, sentir sede, qual seria a diferença básica entre sentimento e sensação?
Sentimento é algo afetivo, sensação é algo físico, né? Fome é algo físico, sede é algo físico, arrepio é algo físico, amor é algo afetivo, paixão, inveja é algo afetivo. Então, os substantivos nomeiam sentimentos, nomeiam sensações. Agora, duas coisas que nos interessam muito. Estão acordados ainda, pessoal? Vocês virão a aula amanhã? Levanta a mão quem com certeza virá a aula amanhã. Se tu não vier, eu vou desejar o teu mal. Não, tô brincando. Duas coisas que vocês têm que estar muito acordados para receber, tá? Presta atenção. Os substantivos, pessoal, também nomeiam ações. Vocês não acham isso estranho? Ações. Os substantivos dão nome às ações. Presta atenção. Os substantivos dão nome às ações. Quando a gente fala na palavra ação, qual é a primeira palavra que nos ocorre? Verbo. O que o verbo faz? O verbo exprime a ação enquanto ela está sendo realizada. Agora escuta o que eu vou te dizer. O nome da ação que é expressa pelo verbo é um substantivo. O nome da ação que é expressa pelo verbo é um substantivo. E tem que saber isso, porque isso vai ser muito importante um pouquinho mais adiante. Então, se eu digo assim, ó, João correu, ele realizou uma? Sim, uma ação. Qual é o nome da ação que ele realizou? Se eu digo João correu, João realizou uma? Corrida. João caminhou, ele realizou uma? Caminhada. Observou, ele realizou uma? Observação. Estudou, ele realizou um? Estudo. Que mais, pessoal? João agrediu, ele participou uma? Agressão. João admirou, ele praticou uma? Admiração. E por aí vai, pessoal. Muitos substantivos exprimem ações. Ele fez ele descobriu. Quem descobre faz uma? Descoberta. Inventou. Quem inventa faz uma? Invenção. E por aí vai. Invenção, descoberta, observação, estudo, caminhada, corrida são substantivos. Então são substantivos que nomeiam ações. Tranquilo? E mais uma que eu quero que vocês tenham na cabeça muito fortemente. Substantivos também nomeiam qualidades. Isso é tranquilo para vocês ou não muito? Tranquilo ou não muito? Quando a gente pensa em qualidade, qual é a palavra que nos ocorre? Adjetivo. Escuta agora o que eu vou te falar, porque isso eu queria que tu entendesse muito bem. Olha aqui para mim. O adjetivo atribui uma qualidade a um substantivo. O adjetivo atribui uma qualidade a um substantivo. A presença de um substantivo que esteja sendo qualificado é a pré-condição de existência do adjetivo. A gente só tem adjetivo se tiver um substantivo para ser qualificado por ele. O nome da característica que eu atribuo a um substantivo é outro substantivo. Sim ou não? Não? João é belo. O que é belo? Sim. Não é quem é belo, o João. Estamos no momento classes da nossa aula. Sem dúvida é o João. Na frase, João é belo, qual é a classe da palavra belo? Adjetivo que está qualificando João. Ao dizer João é belo, o que eu atribuí ao João? Eu atribuí ao João beleza. Beleza é um substantivo. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Posso testar 10, 20, 30 palavras assim? Antônia ficou triste. O que é triste? Não, calma, por parte. O que é triste? Adjetivo que caracteriza Antônia. Ao dizer Antônia ficou triste, o que eu atribuí a Antônia? Tristeza. Paulo está quieto. O que eu atribuí ao Paulo? Quietude. Certo? O casaco é impermeável. O que eu atribuí ao casaco dizendo que ele é impermeável? Impermeabilidade. O jogador é forte. O que eu atribuí ao jogador dizendo que o jogador é forte? Força. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? O nome da característica é também um substantivo. Atribuo uma característica ao substantivo, atribuo um adjetivo, mas o nome da característica atribuída é outro substantivo. Ricardo é ignorante. O que eu atribuí ao Ricardo? Ignorância. Ricardo é inteligente. O que eu atribuí ao Ricardo?
Inteligência. Ricardo é curioso. O que eu atribuo ao Ricardo? Curiosidade. Ricardo é pobre. O que eu atribuo ao Ricardo? Pobreza. Ricardo é alto. O que eu atribuo ao Ricardo? Altura. Ricardo é sincero. O que eu atribuo ao Ricardo? Sinceridade. Ricardo é talentoso. O que eu atribuo ao Ricardo? Talento. Tudo isto são substantivos. Sim. Por que isso é importante? Porque logo a seguir eu vou falar para vocês em substantivos abstratos. E aí eu vou dizer que abstratos são basicamente os que exprimem sensação, sentimento, ação e qualidade. Então vocês vão ter que ter bem claro na cabeça quais são os que exprimem sensação, sentimento, ação e qualidade. Beleza é qualidade, abstrato. Entendem? Descoberta é ação, abstrato. Amor é sentimento, abstrato. Frio é sensação, abstrato. A gente vai ter que ter esses conceitos firmes na cabeça para que a gente consiga fazer essas associações. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, assim, obviamente, o que os substantivos nomeiam, no fim das contas? Tudo aquilo que pode ser nomeado. Só que as coisas que podem ser nomeadas podem ser seres, podem ser objetos, podem ser fenômenos, podem ser lugares, podem ser disciplinas, podem ser instituições, podem ser sentimentos, sensações. Tem que ter bem firme que tudo isso aqui pode ser atribuição dos substantivos. Fechou? Segunda coisa, pessoal, dos substantivos, tá? Categoria de gênero e número. Vou começar pela categoria de gênero. Gênero. Aqui temos que discutir algumas coisas, tá? A minha ideia é muito ambiciosa. Eu quero que vocês entendam português, pessoal. Quero que entendam do que estão falando e consigam se localizar diante da matéria. Quais são os dois gêneros gramaticais que há? Fala para mim sem medo. Quais são os dois gêneros gramaticais que há? Masculino e feminino. Vou te fazer uma pergunta. Todo e qualquer substantivo da nossa língua tem gênero? Me diz um que não. A pergunta que eu fiz foi, todo e qualquer substantivo da nossa língua tem gênero? Para quem está meio perdido, esse professor, o que seria gênero? Masculino ou feminino? O gênero pode ser masculino, o gênero pode ser feminino. Não, isso aqui é só para estabelecer clarear uma confusão que pode atrapalhá-los muito, pessoal. Quer ver? O que é isso aqui? Copo. Qual é o gênero de copo? Hã? Masculino. Copo é uma palavra masculina. O que copo não tem? Não tem gênero biológico. Não tem copo macho, copo fêmea. O copo e a copa. Entendem isso não? Mas a palavra copo tem gênero. É masculino. O que é isso aqui? Camisa ou camiseta. É masculino ou feminino? Feminino. Mulher. É masculino ou feminino? Ah, sério? Mulher é masculino ou feminino? Não depende. O gênero da palavra. Mulher é masculino ou feminino? Feminino. E homem? Masculino. Escuta aqui com bastante atenção. Gênero gramatical é a palavra ser masculina ou a palavra ser feminina. Gênero biológico é a palavra se referir a um ser do sexo masculino ou a um ser do sexo feminino. Obviamente, qual é o gênero que mais nos interessa no estudo dos substantivos? O biológico ou o gramatical? Gramatical. Agora escuta o que eu vou te dizer. O homem, qual é o gênero da palavra homem? Masculino. A mulher? Feminino. O indivíduo? Da palavra, qual é o gênero da palavra? Masculino. A pessoa? Feminino. O paciente, qual é o gênero da palavra? Masculino. A paciente? Feminino. Então, a que conclusão a gente chega? O substantivo sempre vai ter gênero gramatical no seu substantivo de uso, no seu contexto de uso. Ou ele vai ser masculino ou ele vai ser feminino, no seu contexto de uso. Tu não tem na nossa língua um substantivo neutro, que não tenha gênero nenhum, que não vai ser acompanhado por substantivo, por artigo nenhum. Se vier um artigo masculino antes, a palavra é masculina. Se vier um artigo feminino, a palavra é feminina. Isso a gente tem que ter muito claramente na cabeça. Então anota aí uma definição no gênero. Pode ser? Anota assim, todos os substantivos
apresentam categoria todos os substantivos apresentam categoria de gênero gramatical no seu contexto de uso. Todos os substantivos apresentam categoria de gênero gramatical no seu contexto de uso. Todos. Então, uma palavra que é usada na nossa língua vai ser usada no gênero masculino ou no gênero feminino, seja qual for, tá? E isso aqui é importante debater, pessoal. E é importante compreender bem pelo seguinte motivo, tá? Se eu chego para vocês aqui e digo assim, alunos, prestem atenção em mim. Seres de que gênero estariam incluídos dentro do termo alunos? Só masculino ou masculino e feminino? Hã? Certamente masculino e feminino. Eu poderia dizer alunos e alunas, mas é uma característica da língua portuguesa. Se tu usa o masculino, ele funciona como se fosse neutro, em termos de elementos que ele está englobando dentro dele, tá? Então eu poderia dizer assim, alunos, prestem atenção. Agora, o termo alunos, tu não teria como ter dúvida de que gênero tem o termo alunos. Se eu digo alunos, prestem atenção, alunos é masculino ou feminino? Hã? Masculino. Tanto que se eu colocasse um adjetivo, ele viria para o masculino para concordar com alunos. Alunos interessados, prestem atenção, ainda que eu estivesse falando com as mulheres também. Então, alunos seria um termo masculino. No contexto de uso, o substantivo sempre vai ser masculino ou feminino. Fala, meu caro. Mesma coisa. É que tem um problema. Sabem que isso gera muito problema, pessoal, em relação a uma reivindicação do movimento feminista e das lutas por igualdade de modo geral. Não, falando muito sério, isso é muito importante vocês saberem. Na nossa língua não há gênero neutro. Isso. Isso. Tanto que hoje vocês podem ver, a maioria das pessoas que discursa para uma plateia dos dois gêneros, procura falar dos dois gêneros. Tipo assim, alunos e alunas aqui presentes, engenheiros e engenheiras que participarão do simpósio, advogados e advogadas contratados pelo escritório tal. Isso é só uma questão de polidez, porque gramaticalmente a questão é bem resolvida. O masculino funciona como neutro. Isso é uma definição gramatical. Então, se eu digo assim, alunas, prestem atenção, estou falando só com o gênero feminino, o masculino está fora. Agora, se eu digo alunos, prestem atenção, aí estão embutidos os dois gêneros. A questão do boa tarde a todos. Eu posso dizer boa tarde a todos e a todas que aqui estão. Só que todos já é uma noção de completude que incluiria os masculinos e os femininos. Eu tenho um colega, pessoal, que diz assim, bom dia, guris. E as gurias se indignaram. Porque ele diz guris, como se fossem rapazes. E queriam que ele dissesse o quê? Guris e gurias, ou rapazes e moças, né, para botar as mulheres, mas o masculino de fato tem esse caráter. Isso é importante saber, pessoal, para a gente não se meter em discussão e não saber o que está falando, entendem? E eu sou assim, pessoal, sou professor de português, então eu tenho certo cuidado com a língua. Eu não sei se vocês sabem, hoje em dia se prefere que se use o termo homossexualidade do que homossexualismo. Já ouviram isso? Porque num determinado momento histórico, homossexualismo já foi patologia. Então, para desvincular desse caráter patológico que já houve em relação à orientação sexual, prefere-se que se diga homossexualidade. Claro, tu pode ouvir alguém fazer essa reivindicação e dizer o quê? Eu falo como eu quiser, não quero nem saber, quer brigar, briga. É uma possibilidade, mas existe um porquê do pedido que se faz, entende? E olha que eu até sou meio conservador nas questões linguísticas. Eu acho que tem uma coisa que é a correção gramatical, pessoal, essa tem que ser preservada. Tu não pode sair... como é que eu vou dizer, alterando a gramática em nome de reivindicações, de grupos ainda que justas, porque senão vai virar uma bagunça daqui a pouco, né? Dependendo da quantidade de reivindicações a que se atenda. Então isso é importante saber. O masculino tem caráter neutro, tanto que se tu estivesse escrevendo uma redação, e se tu quisesse dizer que os seres humanos contemporâneos são solitários, tu poderia escrever o quê? O homem contemporâneo, tranquilamente.
poderia dizer, o homem contemporâneo é predominantemente solitário. Tu estaria falando de homens e mulheres. Agora, se tu dissesse, a mulher contemporânea é predominantemente solitária, aí quem é que é solitária? Quem é do gênero feminino. É assim, gramaticalmente é a maneira certa de colocar exatamente essa. Então, só para que vocês entendam. Entenderam isso aqui, pessoal? Todos apresentam categoria de gênero no uso. Então, vamos lá. Colocar algumas frases aqui. Anota aí. O pote transbordou. O pote transbordou. Qual é o substantivo que eu tenho dentro dessa frase aqui, pessoal? O pote transbordou. Pote. Qual é o gênero, pessoal, do substantivo pote? Masculino ou feminino? Masculino. É só olhar para o artigo que está determinando. Então, isso aqui é um substantivo masculino. Tudo bem? Então, escuta o que eu vou te perguntar. Quero que fique bem claro isso. Pote tem gênero gramatical? Sim ou não? Sim, masculino. Tem gênero biológico? Existe um pote macho, um pote fêmea? Ou o pote e a pota? Não. Então não tem gênero biológico, mas tem gênero gramatical, porque todo e qualquer substantivo tem gênero gramatical. Me prova que pote é um substantivo masculino. Pensa num adjetivo. O pote que transbordou estava quebrado ou quebrada? Quebrar? Do é prova de que ele é masculino, que o termo que com ele concordasse, concordaria no masculino. Tranquilo? Segunda hipótese, anota aí. A xícara caiu no chão. A xícara caiu no chão. Temos dois substantivos aí, me interessa analisar o substantivo xícara. Xícara. É masculino ou feminino, xícara? Hã? Feminino. Xícara é um substantivo feminino, conforme demonstra o artigo que aí está determinando. Isso aqui vai ser um substantivo feminino. Tudo bem? Parece óbvio isso? É? Se eu tivesse que colocar um adjetivo para qualificar a xícara, como é que ficaria, pessoal? A xícara estava quebrado ou quebrada? Quebrada. Prova de que xícara é um substantivo feminino. Fechou? Mais ainda, se eu digo o homem chorou. O homem chorou. Qual é o substantivo que eu tenho dentro de o homem chorou? Homem. É um substantivo do gênero masculino ou feminino? Masculino, como demonstra o artigo que vai antecedê-lo. Isso aqui é um substantivo masculino. Identifica um ser do gênero biológico, masculino ou feminino? Hã? Masculino, porque existe homem, gênero masculino, mulher, gênero feminino. Então o gênero gramatical é masculino e o gênero biológico também é masculino. Tranquilo? Se eu digo a mulher sorriu. A mulher sorriu. Qual é o substantivo que eu tenho em a mulher sorriu? Mulher. É um substantivo masculino ou feminino? Feminino. Identifica um ser do gênero masculino ou feminino? Hã? Feminino. Feminino, tá? Essas discussões de gênero não chegaram na gramática. Mulher, gênero feminino. Homem, gênero masculino. Acabou. Agora, se eu te dissesse assim, paciente é masculino ou feminino? Acorda, não dorme. Paciente é masculino ou feminino? Depende. Mas na frase vai ser ou masculino ou feminino, necessariamente. Por quê? Porque ele vai estar dentro de um contexto. E no contexto eu vou estar usando masculino ou no feminino. Se eu digo o paciente, masculino. A paciente, feminino. Tanto que se eu colocasse um adjetivo, pessoal, bonito. O paciente, bonito. A paciente, bonita. A pessoa, masculino ou feminino? Feminino. Tanto que mesmo que fosse um homem, qual seria o adjetivo? Bonito ou bonita? Bonita. A pessoa, bonita. Vocês já disseram assim, nossa, ele é uma pessoa muito bonito.
Nossa, que pessoa bonito ele é. Mesmo que seja um homem, vai concordar com o gênero gramatical do substantivo. Então, o substantivo sempre vai apresentar categoria de gênero gramatical, certo? Ou é masculino ou é feminino no seu contexto de uso. Fechou isso aqui? Tranquilo? Tá. Agora, olha só. Anota aí um segundo item. Anotem um segundo item assim, dentro do gênero, tá? Substantivos que representam seres podem ou não flexionar em gênero. Substantivos que representam seres podem ou não flexionar em gênero, tá? Por quê? Porque os seres pertencem a gênero masculino ou gênero feminino. Alguns flexionam, outros não flexionam, tá? Vamos ver se vocês entendem antes de eu colocar no quadro. Olha aqui pra mim. Eu sei que é uma parte teóricazinha chata, mas a gente precisa. Qual é o feminino de homem? Pra fora, sem medo. Feminino de homem? Mulher. De cão? De cão? Cadela. De doutor? Doutora. De pessoa? É o pessoa, a pessoa? Não. Então vejam, tem alguns substantivos que identificam seres que flexionam. O que significa flexionar, sabem? Tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, certo? Alguns flexionam, alguns apresentam variação na forma e outros apresentam uma forma só. Então, substantivos que representam seres podem ou não flexionar em gênero. Como é que funciona isso, pessoal? Quando nós temos um substantivo que representa ser, eles podem ser uniformes ou biformes. Os substantivos que representam seres podem ser uniformes ou biformes. Saberiam o que é isso? Não. O que é uniforme? Uma só forma para o masculino e para o feminino. Tá? Então, uma forma para os dois sexos. Uniforme tem uma forma só para os dois sexos. E biformes, pessoal, se eles são biformes, eles têm quantas formas? Duas formas diferentes. Bi, dois, forme, forma. Os biformes têm duas formas diferentes para os sexos. Tá bem claro isso aqui para vocês ou tá confuso? Estão conseguindo entender? Então assim, ó, pessoa, não interessa se é homem ou se é mulher, eu vou chamar sempre de quê? Hã? Pessoa. Já médico, se for homem eu chamo de quê? Médico. Se for mulher, médica. Tem uma forma diferente para o masculino e para o feminino. Então, substantivos que representam seres podem ou não flexionar em gênero. Eles podem ser uniformes, ter uma forma só, não flexionar, ou biformes, terem duas formas e flexionar. Nós vamos ver primeiro os que são biformes, tá? Então, vou ver aqui número 1, substantivos biformes. Pessoal, vou ver com vocês algumas coisas que eu acho que vocês nunca devem ter visto na vida, tá? Então vale a pena prestar atenção, porque depois se pergunta sobre feminino, formação, etc., tu tem argumento para conseguir dar uma resposta. Pessoal, substantivos que são biformes, eles podem ser biformes por 3 procedimentos diferentes, tá? Anota aí, pessoal. Primeira coisa, eles podem ser biformes por desinência. Alguém saberia o que é ser biforme por desinência?
é no feminino haver a desinência que indica feminino. Qual é a desinência? Qual é a letrinha que indica que o gênero é feminino? A. Então, quando é por desinência, nós temos a terminação A no feminino. Não é difícil, é só ir organizando na cabeça, podem acreditar em mim, tá? Quando a formação do feminino se faz por desinência, o feminino tem um A que o masculino não tem. Aqui a gente tem que cuidar, pessoal, porque aqui acontece assim, olha aqui pra mim, o que a gente costuma pensar? Quando é que a palavra é feminina? Quando ela termina em A. E masculina? Quando ela termina em não. É feminino quando termina em A e masculino de modo geral, quando não termina em A. Não precisa terminar em O, necessariamente. Não terminar em A, para essas que têm 2 gêneros, já vai fazer que seja masculino, de modo geral. Quer ver? Vou colocar aqui vários exemplos, pessoal. Primeiro, menino. É o masculino. O menino. Como é que se faz a formação do feminino de menino? Para fora, sem medo. Como é que se faz? A menina. Substituímos o O final por um A. Menina. Então, esse aqui é biforme por desinência. É o A que marca o feminino em diferenciação ao masculino que não tem A. Ou tem O ou não tem nada, mas A não pode ter. Tranquilo? Segunda hipótese. Médico. Qual é o feminino de médico, pessoal? O médico, a médica. É por desinência. Acrescenta a desinência do feminino. O médico, a médica. Me deem outros. Não entendo. Doutor. Doutor masculino. Qual é o feminino, pessoal? O doutor, a doutora. Desinência de feminino. O juiz. A juíza. Isso aqui é formar o feminino por desinência. Tranquilo? Aluno, aluna, médico, médica, professor, professora, juiz, juíza, e por aí vai. Enfermeiro, enfermeira. Tudo isso aqui é substantivo biforme por desinência. Tem o A no feminino, identificando que a palavra flexionou em gênero. Tranquilo? Já tinha ouvido falar nisso? Não. Não trabalhamos? Segunda hipótese, letra B. O substantivo pode ser biforme por sufixação. Ser biforme por sufixação. Quando é que o substantivo é biforme por sufixação? Quando no feminino tu acrescenta um sufixo, tu acrescenta algo no fim que seja mais que só o azinho. Se é só o azinho, é por desinência. Se tu acrescentar toda uma estrutura no fim, é por sufixação. Então, o que tu faz no por sufixação? Tu acrescenta um sufixo. Ou seja, acrescenta algo no final da palavra feminina. Entende o que eu estou dizendo ou não? Vamos tentar. Não, é um X. Mas isso é um problema da minha letra que vai aparecer várias vezes, pessoal. Ó, meu M, N, U, R, V, X. Tá? Então, quando tiver dúvida, é só ver se é M, N, R, U, V, X, Y ou W. É tudo meio parecido, tá? Mas aqui é X. É sufixação. Eu sei que tem esse problema na minha letra, de fato. Como assim, pessoal? Por exemplo, se eu digo assim, o barão. O barão. Barão tem feminino. Qual é o feminino de barão, pessoal? O barão, a baronesa. Tu acrescenta um sufixo no fim. A baronesa. O que é? Isso, baroa. Então, tem gente que fala de qualquer coisa, né? O barão, a baroa. O barão, a baronesa. O conde. O conde. Qual é o feminino de conde, pessoal? O conde, a condessa.
o conde, a condessa. Acrescentamos um sufixo. Que mais, pessoal? O imperador. E agora? A imperatriz. A imperatriz. Saberiam formar esses femininos todos aqui, pessoal? Tranquilo? O visconde. A viscondessa. É o conde, a condessa, o visconde, a viscondessa. O barão, a baronesa, o imperador, a imperatriz. Agora, para te deixar na dúvida, o embaixador. A? Embaixatriz ou embaixadora? Ou depende? Que acha que é a embaixatriz? Que acha que é a embaixadora? Tem os dois. Mas não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Embaixador é representante e embaixatriz é o masculino. Embaixadora é quem desempenha o mais alto cargo diplomático. O embaixador do Brasil na França, a embaixadora do Brasil na França. É uma mulher. É uma mulher que ocupa o cargo diplomático. O embaixador, a embaixatriz. O que é a embaixatriz? A esposa do embaixador. A esposa do embaixador é a embaixatriz e a que ocupa o cargo diplomático é a embaixadora. Então é o embaixador, por sufixação, a embaixatriz. Anota aí, é esposa. Embaixatriz é esposa. E aí sempre surge uma pergunta, né? Se a esposa do embaixador é a embaixatriz, o marido da embaixadora é o quê? Nada. Nada. Porque não havia previsão disso, pessoal. Se criou para a mulher que ocupava o cargo. É como primeira-dama. É o presidente e a primeira-dama. E é a presidente e o marido dela. Acabou, entende? Não é o primeiro-damo, né? Ou o primeiro cavalheiro. Só tem para o feminino. Então, a embaixatriz é a esposa. E a embaixadora é aquela que ocupa o cargo diplomático. Tranquilo? Tem um interessante na história, pessoal. Poeta é masculino ou feminino? Originalmente é masculino. Castro Alves é o principal poeta do romantismo na terceira geração. Drummond é um poeta mineiro. Poeta é masculino. Então nós temos assim, ó, o poeta, que originalmente é masculino. E qual é o feminino, pessoal? O poeta, a poetisa. Também por acréscimo de sufixo. O poeta, a poetisa. Tudo bem? Pergunta que já animou os debates políticos no Brasil, pessoal, em uma época em que os debates políticos eram mais calmos do que hoje. Existe presidenta? Terminei já a minha pergunta. Existe presidenta ou não existe presidenta? Quem acha que existe? Quem acha que não existe? Existe. Antes da Dilma até. É dicionarizado e é existente, não tem debate. Pode ser o presidente, a presidenta. Também pode ser o presidente, a presidente. Não está errado. Mas a presidenta também está certo. Essa flexão é por desinência. O presidente, a presidenta. Não tem debate. Pode não gostar, pode ficar brabo. Tem uns que ficam o quê? Então tem o estudante e a estudanta? Não. Estudanta não surgiu, mas presidenta surgiu, tá? Então existe, de fato, não tem como discutir a existência do termo. E terceira hipótese, pessoal, de formação do biforme. É o substantivo ser biforme por heteronímia. Vai com fé que eu confio em ti. Por heteronímia. Quando é que é por heteronímia? Quando são palavras completamente diferentes. Quando nós temos uma palavra para a forma masculina e uma palavra diferente, com um radical diferente para a forma feminina. Então, são palavras completamente diferentes. Tudo bem?
Por exemplo, me deem hipóteses em que o masculino e o feminino são completamente diferentes. Abelha, como é que se chama o masculino da abelha? Zangão, esse é um exemplo. O zangão, a abelha. Essa parte da aula, pessoal, é legal para algumas coisas de vocabulário, já que a gente fica prevendo assim e falando algumas coisas que tu pode ter dúvida e tirar dúvida. Qual é o feminino de cavalo? Égua ou cavala? Se usa aqui em Minas o termo cavala? Para quê? Não. Mas o que seria cavala? Um adjetivo que indica o quê? Hã? Não, porque lá no Rio Grande do Sul se usa para duas coisas diferentes. Usa-se cavala num contexto de adjetivo muito brutal, que é para uma mulher que tem atributos físicos exuberantes. É uma cavalo ou cavalona. Olhem que delicadeza. E a segunda, isso. E a segunda é de agressiva. De bruta, sabe? Tipo assim, tu tem que falar isso aí com a Ana. Tu diz, eu não vou falar que aquilo é uma cavala. Eu não vou falar. Não se diz que aquilo é uma égua para agressiva, né? Mas aqui falando do animal, o macho é cavalo. O feminino é égua. Outro. Como se chama o namorado do teu filho ou da tua filha? Enfim, mas o namorado é o teu o quê? Genro. O namorado do teu filho, da tua filha, é teu genro. E a namorada do teu filho ou da tua filha é tua nora. Tem um muito legal, pessoal, que vocês não vão acreditar. Peixe-boi. Qual é o feminino de peixe-boi? Peixa-boia ia ser um sarro, né? O peixe-boi e a peixa-boia. Qual é o feminino de peixe-boi? Peixe-mulher. Sério. É um absurdo, mas é sério. Não, é sério, é gramatical isso que eu estou falando. Não estou falando nada de deboche. Peixe-boi e peixe-mulher. Não faz nenhum sentido. Peixe-boi e peixe-mulher. Não tem. Não tem. Não que eu saiba, pelo menos. Não. Que mais tem, pessoal, diferente? Hã? Aí varia, né? Aí um é uma formação e outro é outra formação. Elefante, elefantar, elefantar, eliá, daí são coisas diferentes. Como é que se chama o padrinho do teu filho? Ele é teu o quê? Compadre. Padrinho do teu filho é o teu compadre. A madrinha do teu filho é tua comadre. Compadre, comadre, tá? Então, pessoal, tem 3 jeitos diferentes de variar o gênero nas palavras que variam de... Atenção aqui, pessoal, tá muito desfocado, atenção aqui. Tem 3 jeitos de variar. Ou pela desinência, que é um azinho no final, ou pelo sufixo, que é o acréscimo de algo no final, ou por heteronímia, que é serem palavras diferentes com radicais diferentes. Cão, cadela, homem, mulher, compadre, comadre, genro, nora, tudo isso são maneiras diferentes de variar. Estes são os biformes, os que têm 2 formas.